Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou manter a introdução bem curta porque o vídeo é bem longo. Então só estabelecendo algumas regras aqui. Somente campeões lineares, aqui eu não estou considerando nenhum tipo de campeão interino. Somente campeões após o estabelecimento de cinturões, então campeão de torneio lá do início do UFC, Royce Gracie, Dan Severn, essa galera, não vai entrar. Ok? Ah, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque deu trabalho isso aqui, tá? Valeu! Começando então aqui por Alex Pereira. Lembrando que tá em ordem alfabética e é uma ordem alfabética meio esquisita aqui que tava no site. Então tem alguns lutadores que tá pelo sobrenome e tal, enfim. Alex Pereira. Cara, já começamos com difícil, hein? Porque, porra, eu quis fazer isso aqui avaliando pela categoria. Mas pô, o Poatan eu não diria que ele é GOAT de nenhuma categoria em si. Ele não é o melhor peso médio da história, pra mim. Ele não é o melhor meio pesado da história, pra mim, também. E ele não ganhou o título do pesado. Mas, pô, ele ganhou o título do meio pesado 2 vezes. E, de novo, pegar título de novo depois que perdeu é muito complicado. Principalmente se você é mais velho. Eu vou botar ele aqui como gigante. E é isso. Por enquanto acho que tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Volkanovski. Puta, começamos bem, hein? Nossa senhora. Bom, era o Volkanovski. Na verdade a disputa aqui é Volkanovski e José Aldo, pra ver quem é o GOAT do peso pena. Então, pô, é muito pau a pau. Vou deixar o Volkanovski em gigante, aí a gente trata dele quando for tratar do Zé Aldo. Pode ser? Vamos para uns mais fáceis antes, que por enquanto, porra, começamos com os pesados aqui. Boa, ótimo. Vamos aqui para um fácil. Aqui, ó, Alexa Grasso. Alexa Grasso, ela ganha da Valentina Shevchenko numa luta que, tipo, eu não sei como que ela ganhou. E aí logo depois ela empata com a Valentina Shevchenko na defesa de título. Pô, uma luta que eu não achei que foi empate. Eu achei que a Valentina ganhou a luta. E aí elas terminam uma trilogia aí. E aí a Valentina realmente faz uma luta muito chata, mas que ela ganha tranquilo. E nunca mais lutaram e ficou por isso mesmo. Eu não acho ela tão ruim assim. Eu vou deixar ela no ok, não acho ela tão ruim assim quanto parece. É que realmente o jeito que ela ganhou o título foi muito impactante, que ela realmente finalizou a Valentina. Mas, pô, o empate, que foi a única defesa de título dela, eu achei bem mais ou menos. Enfim. Pantoja. Cara, Pantoja aqui é. O único motivo pelo qual o Pantoja não é GOAT do peso mosca é que tem provavelmente o maior lutador da história acima dele. Então ele é gigante. Acho que já chegou nessa categoria já de gigante. Que, pô, ele teve 4 defesas de título. E o jeito que ele perdeu o título agora foi pô, um acidente bizarro. E é isso. Espero que ele volte aí. Eu acredito que ele é melhor do que o Joshua Van, que é o campeão atual. Mas por enquanto ele não é o campeão. Mas acho que ele tá indo no posto de gigante. E o único motivo pelo qual ele não tá mesmo no posto de GOAT é que ainda falta aí 8 defesas de título para ele alcançar o Demetri Johnson. Enfim. Aljamain Sterling. Cara, Aljamain Sterling é bom. Porra, o Aljamain Sterling ele pegou ali um período meio morto da categoria, mas pô, as vitórias dele são muito boas. Muito boas. Ele ganha do Peter Yan, que é o campeão atual. Ele ganha 2 vezes do Peter Yan. Ele ganha do Cerrudo, quando o Cerrudo. O Cerrudo já tava ali um pouquinho no. Já tinha saído da aposentadoria e tal, mas enfim, ganha do Cerrudo. Nocauteia o Dillashaw. Só que aí, pô, ele toma um nocautaço do Sean O'Malley, mas mesmo assim, 3 defesas de título. Vocês vão perceber aqui que a gente começou com uma galera bizarra, mas vocês vão perceber aqui que 3 defesas de título é exceção, tá? Não é regra. A maioria da galera aqui nem defendeu o título. Então, o Aljamain Sterling, por enquanto, aqui fica em bom. Pensando aí pra categoria de peso galo, ele talvez até fique um pouquinho mais em cima, mas, enfim, tá no bom por enquanto. Conforme for chegando mais gente, a gente vai ver.
Bom, Amanda Nunes aqui não tem segredo. Não tem segredo. Ela, na verdade, disputa pra ser GOAT de 2 categorias. Então aqui, pô. Próximo. Anderson Silva também, não tem discussão. Melhor peso médio da história. Se quiser discutir Israel Adesanya e tal, beleza, mas Anderson Silva. Não tem muito aqui o que discutir, na minha opinião. 10 defesas de título. Recorde. Pô, uma dominância inacreditável. 16 vitórias seguidas no UFC, sendo que a segunda luta dele já foi luta de título, então não foi 16 vitórias enchendo o cartel, foi 16 vitórias de verdade mesmo, disputando altíssimo nível. Ah, a categoria dele não era tão forte quando ele foi campeão. Cara, você só pode enfrentar quem tá na tua frente. Ele pegou todo mundo, pegou campeão do Pride, pegou campeão, ex-campeão do UFC, subiu de categoria pra bater em outros caras, enfim. Anderson Silva Gold, acabou. Beleza? Andrei Arlovski. Cara, não tinha parado pra perceber como que tem muita gente boa com começando com a letra A. Mas beleza. Cara, o Andrei Arlovski, o pessoal que é mais novo, que só pensa no Andrei Arlovski já velho, na verdade, tomando porrada à torta e à direita, não lembra ou não sabe, na verdade, que o Andrei Arlovski foi um peso pesado muito bom, campeão 2 vezes, por muito tempo, assim. Andrei Arlovski, ele teve ali uma trilogia, ou foi uma tetralogia, eu não lembro agora, contra o Tim Sylvia, que os dois ficavam ali, um pegando o título peso pesado do outro. O Andrei Arlovski, na verdade, ele foi campeão finalizando o Tim Sylvia. Essa eu não assisti, né? Mas eu lembro dessa luta que ele pega uma chave de pé, se eu não me engano. É até meio bizarro, que ele dá um knockdown no Tim Sylvia e aí ele pula pra uma chave de tornozelo. Chave de pé reta mesmo. Então aqui ele finaliza o Tim Sylvia e ele ia disputar o título contra o Frank Mir. Só que aí o Frank Mir teve um acidente de moto. Enfim. Andrei Arlovski, acho ele muito bom. Acho que ele não teve um reinado tão grande, né? Mas ele teve 2 defesas de título, aí foi promovido a campeão linear, e aí perde pro Tim Sylvia. Vou deixar ele no bom aqui. Deixar ele no bom. Anthony Pettis. Aqui, ó. Anthony Pettis, ele vai ser mais ou menos a mediana aqui, tá, gente? Então, a maioria da galera não vai ter muita defesa de título, mas também não vai ser esquecido. Então, acho que o Anthony Pettis aqui tá na linha do bom. Perfeito, assim. Ele vai ser a nossa linha do que é um campeão bom, assim. Que ele tem uma defesa de título, conseguiu derrotar um campeão bem dominante, que era o Ben Henderson. Então, Anthony Pettis aqui, categoria do bom. Bem similar, na verdade, com o Andrei Arlovski, porque o Andrei Arlovski derrotou um campeão também muito bom, que era o Tim Sylvia. Beleza? Cara, Bas Rutten. Boa. Bas Rutten. Puta, sou muito fã do Bas Rutten. Cara, o Bas Rutten, eu queria botar ele no bom, mas ele ganhou o título e saiu logo depois. E ele ganhou o título numa luta que eu não sei realmente como que deram a luta pra ele. Mas ele é muito bom, ele é muito, muito bom. Porra, vai ficar no ok mesmo. Mas, pô, realmente não sei como ele ganhou aquela luta. Tá, ele vai ficar no ok. Vai ficar no ok porque a lista é minha e eu gosto do Bas Rutten, beleza? Mas, sendo um pouquinho mais frio aqui, se eu não soubesse e acompanhasse o Bas Rutten, pra mim seria como que ganhou, tá? Porque ele ganha o título, derrota ali o Kevin Randleman numa luta que, assim, ele não ganhou, tá? Ele não ganhou essa luta. Pra quem não assistiu, ele basicamente lutou com o Kevin Randleman. O Kevin Randleman, a luta toda, derrubou ele, ficou por cima sem fazer nada, que hoje em dia te dá a vitória, e o Bas Rutten ficou meio que batendo ali por baixo, também sem muita eficiência, mas enfim, questão de eficiência, os dois foram mais ou menos a mesma coisa, só que o Kevin Randleman ficou em cima a luta toda. E ele ganha, e aí com 34 dias ele larga pra tentar descer pro meio pesado. E logo depois ele se aposenta. Então, enfim, por legado vai ficar aqui no ok, tá? Então, beleza. Aí sim, Belal Muhammad. Aqui como que ganhou? Tipo, eu sei como ele ganhou. Ele pegou e ficou derrubando o Leon Edwards mó tempo. Cara, não acho realmente o Belal Muhammad um campeão incrível, assim, que, pô, vou falar para os meus filhos que eu vi o Belal Muhammad lutando. Então, aqui, sinto muito Belal Muhammad, mas você vai estrear aqui a categoria, beleza? Ben Henderson, bom campeão. Bom campeão.
Ben Henderson pegou, derrotou um campeão estabelecido da categoria, que foi o Frank Edgar. Ele defende 3 vezes o título. Ele vence o Frank Edgar numa revanche, vence o Nate Diaz, beleza, vence o Gilbert Melendez, beleza também. E aí perde para Anthony Pettis, que sempre foi, ele sempre foi freguês do Anthony Pettis, e desde a época de WSC. Mas, um bom campeão, 3 defesas de título é realmente difícil. Mas, é até engraçado que o Anthony Pettis tá do lado dele aqui, acabei de reparar. Mas beleza. BJ Penn. BJ Penn é muito bom, cara. Muito bom. Um dos primeiros caras a ser campeão de 2 categorias diferentes. Ele ganha de forma chocante do Matt Hughes. E aí, depois que ele ganha do Matt Hughes, ele sai do evento. Então, você pega um campeão que era o Matt Hughes, que, a gente vai chegar nele depois, mas o Matt Hughes, pra mim, é pau a pau ali disputando o melhor meio médio da história. Mas, segundo melhor meio médio da história, tá? Porque pra mim o melhor meio médio da história mesmo é meio claro, assim. Mas, você pega um cara que derrotou esse cara que disputa pra ser o melhor meio médio da história, que é o Matt Hughes. Aí, beleza, você sai do UFC. BJP era muito maluco, tá, gente? Ele ganha do Matt Hughes, pega o cinturão meio médio. Aí ele larga o UFC pra tentar ir pro K1, volta, disputa o título de novo contra o Matt Hughes, aí ele perde. Ele ganha o título do peso leve contra o Joe Stevenson, que o Joe Stevenson eu não acho que seja pra isso tudo, mas enfim, é quem tava ali na época. Só que aí depois que ele ganha do Joe Stevenson, ele ganha de todo mundo que meio que derrotou ele ou que era candidato a derrotar ele. Então ele, derrota todos os caras que a gente olhou e falou, esse cara aí consegue derrotar o BJ Penn. Ele pegou e derrotou geral. Ele pega o Joe Stevenson, derrota, aí pega o Sean Sherk, que era pro Sean Sherk ter disputado diretamente com o BJ Penn, mas deu uma polêmica que ele foi pego usando, acho que foi nandrolona, ele usou bomba, e aí foi pego. Mas enfim, BJ Penn aqui, pra mim, entra aqui como gigante. Olhando só o peso leve, ele seria bom, mas, o cara é muito icônico, já, foi campeão de 2 categorias. Se você for campeão de 2 categorias, você vai pelo menos chegar aqui. Bom, enfim, vamos chegar nesse assunto aí. Brandon Moreno, campeão mais recente. Cara, o Brandon Moreno eu não acho ele gigante, com certeza eu não acho ele gigante. Ele ganhou os títulos mais disputando diretamente com o Davidson, né? Ele derrotou o Davidson 2 vezes. Ele não tem nenhuma defesa de título, tecnicamente. Ele derrota o Davidson, aí o Davidson derrota ele e pega o cinturão de volta. Aí o Moreno pega um cinturão interino, que não tá contando aqui. E aí ele unifica derrotando o Davidson e perde logo depois pro Pantoja. Acho ele bom. Não acho ele ok. Acho que ele é acima de ok aqui. Ganhar o cinturão 2 vezes não é fácil. Mas acho ele bom. Vai ficar no bom. Brock Lesnar, nossa. Cara, o Brock Lesnar, acho que ele não chega a gigante. Ele em mídia é gigante, óbvio. Mas honestamente não acho que ele chega a gigante. Ele ganha do Frank Mir. Ele recebe a disputa de título de uma maneira assim, meio vergonhosa, na verdade, que o UFC pegou e deu essa disputa de título pra ele só por causa de mídia. Porque, assim, pra quem não sabe, o Brock Lesnar foi lutador de WWE. Ele faz uma luta de MMA fora do UFC, ele fala que quer entrar no UFC. Ele entra, já botam ele contra o Frank Mir, primeira luta dele. Ele bate um pouquinho no Frank Mir, toma uma chave de perna, beleza. Luta seguinte, botam ele pra lutar com o Heath Herring, que, cara, o Heath Herring era, não tinha ranking na época, tá? Mas o Heath Herring seria ali entre 10 e 15 do ranking. Ele destrói o Heath Herring, beleza. E aí a luta seguinte é a luta aqui pelo título. Foi muito bizarro isso, mas enfim, ele pega e ganha o título, derrota o Randy Couture, que já devia ter uns 74 anos assim na época. Mas beleza, ele nocauteia o Randy Couture. E aí sim, aí ele defende o título contra o Frank Mir bem. Defende o título bem contra o Shane Carwin. E aí apanha muito pro Cain Velasquez. Então, pensando na categoria de peso pesado, que é a categoria mais antiga do UFC, eu acho que ele é bom. Não acho que ele seja gigante, mas não acho que ele seja ok também. Acho que ele é bom. E aí Cain Velasquez gigante. Cain Velasquez gigante. Cara, Cain Velasquez,
tristeza Caim Velasquez, hein? Porra, Caim Velasquez, se não fosse as lesões, dava pra ter sido até maior do que ele já é. Que, pô, ele é muito grande. Você tá falando de um cara que pegou, depois de bater em muita gente da categoria, finalmente dá uma disputa de título pra ele. Ele nocauteia o Brock Lesnar. Aí, primeira disputa de título dele. Ele voltando... Acredito que ele tava voltando de lesão quando ele pega o Cigano na primeira luta. Aí ele toma um nocaute do Cigano. E aí volta, espanca o Cigano na segunda luta. E aí defende o título contra o Pezão, aniquilando o Pezão também. Coitado do Pezão. E aí aniquila de novo o Cigano na terceira luta. Então ele fica... Nossa, o Caim Velasquez ganha o título em 2012, ele vai perder o título em 2015 pro Verdun. Mas nesse meio tempo todo, desde que ele ganha o título, são só 2 lutas. Isso que é o complicado do Caim Velasquez. Caim Velasquez teve muita lesão, teve muito problema físico, e aí a categoria não andou tanto. Então, realmente, aí o Caim Velasquez não tem como disputar de Gold, isso aí garantido. Mas acho que ele fica ali como no fim da categoria de gigante. Acho que ele não consegue ganhar de nenhum desses outros caras em relação a legado, que ele realmente foi muito atrapalhado por lesões. A gente vai ver isso também com o Dominic Cruz. Aqui a gente tem... Ah, pô, é a Carla Esparza. Nossa, a imagem tá me complicando aqui. Cara, a Carla Esparza... Se ela tivesse só aquela primeira luta dela, só o primeiro reinado dela, ela seria ok ou como que ganhou. Mas ela tem um segundo reinado ali um pouquinho mais relevante. Pra quem não lembra, tá? A categoria de peso palha feminino, ela foi introduzida através de um TUF, do Ultimate Fighter. E aí o vencedor do Ultimate Fighter ia ser a campeã peso palha. E chega na final a Carla Esparza contra a Rose Namajunas. E, pô, todo mundo ali tava apostando na Rose Namajunas. A Rose Namajunas no programa, cara, era chave de braço voadora, era nocaute. Porra, a Rose Namajunas é muito, muito bonito de ver lutar. Porra. Aí chega na final e a Carla Esparza ganha da Rose Namajunas bem, assim, ganha tranquilo, finaliza ela e tal, dominante. Só que logo depois, a primeira defesa de título da Carla Esparza, ela tem que lutar com a Joanna, e aí não tem muito jeito, ela apanha legal da Joanna. E fica por isso, a Carla Esparza fica lutando e tal, só que aí, depois que a Rose Namajunas ganha o cinturão, pela segunda vez, a Carla Esparza volta e consegue derrotar a Rose Namajunas de novo, e de novo com o Mazaran. A Rose Namajunas nunca derrotou a Carla Esparza. E, cara, não posso deixar ela como que ganhou, mas 0 defesas de título, porém campeão 2 vezes. Fica aqui no bom, vai. Fica aqui no bom. Carlos Newton. Eu gosto do Carlos Newton, mas o recorde dele ali, como campeão, não é tão bom quanto eu lembrava. Eu achava que o Carlos Newton tinha, algumas defesas de título e tal, mas não. O Carlos Newton, ele derrota um campeão muito bom, que é o Pat Miletich, e logo depois ele já apanha pro Matt Hughes num... Assim, algum momento eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas é uma luta muito bizarra no qual o Carlos Newton bota o Matt Hughes num triângulo voador. Voador não, né? Um triângulo em pé. E aí o Matt Hughes fica apoiando o Carlos Newton com a cabeça na grade enquanto ele toma um triângulo. E aí o Matt Hughes desmaia, só que quando ele desmaia, ele bate o Carlos Newton no chão e o Carlos Newton apaga. E aí o juiz olha, viu que o Carlos Newton tá apagado, dá a vitória pro Matt Hughes, e o Matt Hughes tá meio grog assim, sem saber onde ele tá. Aí ele levanta, já sai comemorando, mas tem um momento depois que você vê que o Matt Hughes admite que tinha dormido e tal, ele nunca fala em entrevista, mas dá pra ver ali logo depois da luta, ele vira pra um cara e fala I was out. Mas enfim, isso aí vira um vídeo em algum momento. Carlos Newton, ok. Derrotou um campeão muito bom. Vai aqui pra frente, na verdade. Vem pra cá. Derrota um campeão muito bom, mas 0 defesa de título fica difícil aqui. Boa. Carlos Ulberg. Cara, Carlos Ulberg, como que ganhou, viu? Porra, pela circunstância da luta. Nossa, pela circunstância da luta, como que ganhou o Carlos Ulberg? Meu Deus. Cara, o Yuri Prochazka, meu Deus do céu, viu? Ei, Yuri Prochazka. Bom,
Beleza. Vai ficar por enquanto aqui o Carlos Uber. Vamos torcer aí pra ver como é que ele vai voltar da lesão, que, porra, foi muito triste. Pô, quando eu tava vendo a luta, deu uma agonia, nossa senhora. E aí deu mais agonia depois que o Yuri Prohaska não conseguiu nocautear ele, sendo que ele tava com uma perna só. Cara, Charles do Bronx, sou fã, hein? Porra, sou fã de Charles do Bronx. Cara, o Charles do Bronx, ele lutou muito tempo no UFC pra conseguir disputar o título e ganhar. Cara, Charles do Bronx aqui. Charles do Bronx, ele ganha o título do Michael Chandler quando, né? Ele na verdade ganha o título. Vamos lá, explicação rápida aqui. O Khabib aposenta e depois que o Khabib aposenta, a gente começa a ter alguns campeões interinos. Então Dustin Poirier vira campeão interino. O Charles, depois de, acho que ele já tinha 15 ou 20 lutas no UFC quando ele ganha o título finalmente. Mas pô, ele ganha o título aí em 2021. Ele nocauteia o Michael Chandler, ótima luta. Todas as lutas de título do Charles são ótimas de assistir. Nossa senhora, muito bom de ver. Ele nocauteia o Michael Chandler. Primeira defesa de título, finaliza o Dustin Poirier. Todas essas lutas, principalmente essas que eu vou falar agora, do Dustin Poirier e do Gage, ele era azarão, tá? Ele pega, finaliza o Dustin Poirier bem demais. E aí ele finaliza o Justin Gage, só que tem toda a polêmica que, se você não acompanhou, tem uma polêmica de que o Charles não bateu o peso, sendo que o Charles jura até hoje que ele bateu o peso na balança oficial, só que mexeram na balança na hora do registro, então ele pesou, bateu o peso, e aí na hora que ele foi pra pesagem oficial com a mesma balança e ele tava no mesmo peso, segundo ele, a balança oficial acusou que ele estava muito mais pesado, assim. Se você não bate o peso, você tem o título retirado. Você pode ter o título retirado e foi o caso do Charles. Então quando ele derrota o Justin Gage, teoricamente não é uma defesa de título, porque o título não estava mais com ele. Ele perdeu o título quando ele falhou em bater o peso. Mas enfim, para todos os efeitos aqui, eu vou confiar no Charles, que ele tem 2 defesas de cinturão. E aí, beleza, ele pede pro Makhachev. Cara, o Charles vai entrar aqui no bom. E é isso. Pô, muito fã do Charles. 2 defesas de cinturão, uma categoria difícil. Vai entrar aqui no bom. Chris Weidman. Cara, o Chris Weidman. Chris Weidman para os pesos médios. Ele talvez seja gigante. Pô, estranho até de falar isso, né? Esquisito falar isso, porque o Weidman, eu nunca vi na minha vida, o tempo todo que eu assisti o UFC, eu nunca vi na minha vida um lutador que menos convencia quando lutava do que o Chris Weidman. Ele nocauteia o Anderson Silva do jeito que a gente viu, que a gente sabe, o primeiro nocaute lá que ele dá no Anderson. Primeira defesa de título dele é aquela luta que o Anderson chuta e quebra a perna. Aí segunda defesa de título dele contra o Lyoto, que ele ganha, mas todo o tempo você olhava, parecia que ele ia perder a luta, ou parecia que ele não tava... É muito esquisito ver o Chris Weidman lutando. E aí ele nocauteia o Vitor Belfort também, mesmo esquema, e aí ele perde pro Rockhold. Eu não consigo botar ele como gigante aqui, vai ter o Adesanya ainda também, vai entrar como bom aqui. Ele não é um campeão tão ruim quanto parece, porque, obviamente, ele derrotou o Anderson Silva 2 vezes, então, pô, só isso já ajuda muito o caso dele. Vou botar ele aqui perto do Aljamain. Acho que é um bom campeão mesmo. Chuck Liddell, pô, Chuck Liddell é gigante. Chuck Liddell aqui, vou até ignorar um pouquinho os números, deixa eu até ignorar aqui. Pô, Chuck Liddell 4 defesas de título. Ah, não tem como não, é gigante. 4 defesas de título no meio pesado, pô, meio pesado ninguém defende título quase. É gigante. Icônico também, né? Pô, Chuck Liddell muito icônico naquela era mais antiga ali do UFC, quando o UFC começa a estourar um pouquinho de popularidade depois do primeiro TUF. Genial. Bom, Ciryl Gane. Como que ganhou, né? Cara, Ciryl Gane. Como que disputou o título, né? Devia ter a categoria como que disputa o título depois de dar dedada no olho do campeão. E aí você ganha chance de disputar o título logo em seguida. Mas, pô, a vitória dele sobre o Poatan também tá com toda essa polêmica ainda. Eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá em julho, tá? Julho de 2026. Você, poxa, ainda tá uma polêmica gigante sobre os golpes na nuca. E, pô, ele dá golpe na nuca em todo mundo. Vou deixar aqui no como que ganhou, no topo aqui do como que ganhou, porque querendo ou não, o cara nocauteou o Poatan. Então, fica aí, mas, enfim. Cody Garbrandt. Cara, Cody Garbrandt
É difícil ranquear o Cody Garbrandt. Difícil de falar também, Cody Garbrandt. Enfim. Cara, o Cody Garbrandt, ele tem uma das maiores performances da história do UFC, na minha opinião. Bizarro. Quando ele derrota o Dominick Cruz. Depois que ele derrota o Dominick Cruz, ele apanha do TJ Dillashaw duas vezes seguidas. E aí a carreira dele basicamente rola a ladeira, assim. A carreira dele vai total pra baixo, assim. Ele emenda aí várias derrotas num espaço muito curto de lutas. E realmente foi aquela performance contra o Dominick Cruz. É quase um como que ganhou, porque a performance dele foi tão inacreditável contra um campeão como o Dominick Cruz, que você fica pensando como que esse cara performou tão bem assim. Mas difícil ranquear ele. Mas, pô, não consigo botar ele abaixo do Cyril Gane. Vai ficar no ok. Conor McGregor. Porra. Bom, vamos lá, né? Conor McGregor, ele disputa o cinturão contra o José Aldo, ganha, nocauteia o José Aldo em 14 segundos, acho que foi. Sobe, disputa o título do peso leve e ganha do Ed Álvares. Então ele vira um duplo campeão. E aí acabou. Em questão de lutar por título, de defender título, disputar cinturão, acabou. O Conor McGregor, ele derrota o Zé Aldo, que era um campeão muito dominante. Ele sobe, derrota o Ed Álvares, que tinha acabado de ganhar o cinturão, e Ed Álvares já vai entrar aqui, tá? Ed Álvares vai entrar aqui no como que ganhou. Vou falar dele, mas enfim, vai entrar aqui. E acabou. Ele não luta mais. Ele ganha o peso leve. E aí o UFC tira o título do peso pena. Porque o UFC na época não achava que o mesmo cara podia ficar com 2 cinturões e defender os 2 cinturões. Isso depois o Cormier consegue fazer. E a Amanda também consegue fazer, mas na época o McGregor ganha o cinturão peso leve do Ed Álvares, perde o cinturão peso pena, e o Zé Aldo, que tinha derrotado o Frank Edgar numa disputa interina, é promovido a campeão linear. Então fica desse jeito. Cara, o McGregor, ele é muito grande fora, mas, pô, dentro não consigo botar ele como gigante. Não consigo. O cara tem 2 lutas de título, que ele ganha o título peso pena, aí ele ganha o título peso leve, e é isso. E ele trava a categoria legal, assim, viu? E aí depois apanha pro Nate Diaz, aí tem que pegar revanche com o Nate Diaz, que não tem nada a ver com o título. Beleza. Pensando em categoria e pensando em título, em mover o cinturão pra frente, em disputas e tal, não consigo botar o McGregor como gigante. Não consigo botar ele como ok também, porque querendo ou não, o cara ganhou 2 cinturões, né? Vai ficar aqui no bom. Chris Borg é gigante, não tem jeito. Pensando na categoria peso pena feminino, o que atrapalha a Chris Borg é que não tem muita gente na categoria peso pena feminino. Mas então, a Chris Borg, ela entra na categoria, ela vai pro UFC, o UFC monta a categoria para poder receber também a Chris Borg, e o UFC tem uma campeã que é a Germaine de Randamie, que é essa aqui, ó. Ela vai ganhar o cinturão da Holly Holm, que, pô, cara, a Holly Holm é muito menor do que a Germaine, então a Holly Holm meio que foi lá pra ver qual é, assim, pra ver se conseguia ganhar do peso pena. A Germaine ganha o cinturão em fevereiro de 2017. E aí ela tem o título retirado 4 meses depois, porque ela se recusou a defender o título contra a Cyborg. Então fica difícil defender aqui a Randamie. A Cyborg entra, nocauteia uma... Assim, vamos lá. Tonya Evinger é uma lutadora meio aleatória, assim, que se você assistir a luta, na narração eles estão muito assustados e surpresos, assim, positivamente, que a Tonya Evinger tá conseguindo sobreviver. Como se fosse, tipo... É bem engraçado ver a luta, porque parece que é tipo, caraca, ela não foi nocauteada ainda, nossa, olha quanto mérito. Foi meio bizarro. Chris Borg pega, nocauteia a Tonya Evinger, aí vence a Holly Holm, aí nocauteia Yana Kunitskaya, não conheço também, e aí é nocauteada pela Amanda Nunes quando a Amanda Nunes consegue subir de categoria. Então, pensando em peso pena feminino, ela é gigante. Tipo,
A categoria durou aí alguns anos só, poucos anos. Chris Cyborg foi a segunda campeã da categoria porque a outra mulher não quis lutar com ela. E ela defende o cinturão 2 vezes, que é o mesmo número de defesas da Amanda Nunes. Enfim, vai entrar aqui como gigante e é isso. Abraço pra Chris Cyborg, aliás. Pô, Daniel Cormier é gigante também. Em todos os sentidos, né? Pô, Daniel Cormier, sou fã. Sou fã de Daniel Cormier. Gosto dele como comentarista, tá? Não acho ele muito ruim como comentarista, acho ele bom. E, pô, no UFC, pra quem não sabe, Daniel Cormier, ótimo currículo no UFC, ótimo. Todo mundo que derrotou ele é lenda, assim. Já chegou mal em luta e parecia que não era nem pra lutar? Já, algumas vezes. Mas o cara que pega e consegue derrotar o Miocic, que também é gigante na categoria, consegue derrotar Anthony Johnson na categoria de baixo. O cara ganhou 2 cinturões, ele foi campeão realmente concomitante, então ele foi um dos primeiros a conseguir ganhar os 2 cinturões e defender os dois. Então, pô, aqui é gigante. Aqui é gigante. Vou até botar mais na frente aqui. Pantoja? Na frente do Pantoja, atrás do Volkanovski. Tá bom, tá ótimo. Aqui... Nossa, quem é aqui? Dave Mene? Dave Mene, nossa senhora. Cara, Dave Mene foi o primeiro campeão meio médio, tá? Bem antigo isso aí. Foi o primeiro campeão meio médio, deixa eu ver até a data aqui. 2001. O Brasil era tetra ainda. O Brasil era tetra quando o Dave Mene foi campeão. E aí ele ganha o título e logo depois que ganha o título é nocauteado pelo Murilo Bustamante. Então, não acho como que ganhou, que ele realmente era um lutador bom, mas enfim, fica aqui no ok, tá ótimo. Davidson Figueiredo bom, muito bom aliás. Chega a ser gigante para peso mosca, pô, dentro do peso mosca ele chega a ser gigante. O Davidson ele ganha finalizando o Benavides. Aí ele defende o cinturão 2 vezes, a segunda defesa é um empate contra o Moreno. Aí ele perde pro Moreno, aí ganha do Moreno, aí perde pro Moreno depois, eles lutaram 4 vezes. Foram 2 vitórias do Moreno, uma vitória do Davidson e um empate. E depois disso ele não disputa mais o título. Então, 2 defesas de cinturão, ganha o cinturão 2 vezes e 2 defesas de cinturão. Pô, é topo do bom aqui? Pô, o Jamin Sterling 3 defesas de título, Chris Weidman 3 defesas de título também. O Davidson ganha 2 vezes. Vai entrar aqui no topo do bom. Topo do bom tá bom. Aí Dominick Cruz. Pô, Dominick Cruz também. Outro problemão de lesão aqui pra Dominick Cruz. Mas, pô, qualidade. Falando de qualidade, Dominick Cruz é bizarro, assim. Bizarro. A luta que ele faz contra o Dillashaw, quando ele recupera o cinturão, é uma das grandes lutas assim que eu vi. Entra aqui como gigante. Pensando em peso galo, pensando nessa categoria, é gigante. Vence o título 2 vezes. No primeiro reinado, faz 2 defesas de título, vencendo inclusive do Demetrius Johnson, que realmente o Demetrius Johnson naquela luta deu pra ver que ficar lutando de peso galo ia ficar bem complicado pra ele mesmo. Foi disputada a luta, mas, pô, o Dominick Cruz muito maior. E aí, no segundo cinturão, ele defende uma vez de novo contra o Uriah Faber, e logo depois tem a derrota chocante aí pro Cody Garbrandt. Vai entrar aqui como gigante. Pensando na categoria, vai entrar aqui como gigante, e é isso. Dricus du Plessis. Pô, esse aqui é como que defendeu o título. Não é nem como que ganhou, é como que defendeu o título. O cara mais esquisito que eu já vi lutar. Mas, pô, o cara mesmo sendo esquisito lutando, derrota Sean Strickland, derrota Israel Adesanya. Aí, beleza, perde pro Khamzat Chimaev, mas tranquilo, muita gente perde pro Khamzat Chimaev, tirando o Sean Strickland. E, cara, não acho ele tão ruim, viu? Não acho o Dricus du Plessis. Ele é ruim vendo, mas pensando que ele conseguiu defender o cinturão 2 vezes, derrotando Israel Adesanya, derrotando o Sean Strickland 2 vezes, ele entra aqui como bom, vai? Entra aqui como bom. 2 defesas de título, não dá pra jogar fora. Ninguém aqui embaixo conseguiu defender título direito, então não consigo botar ele como ok. Ele entra como bom.
Evan Tanner. Pô, Evan Tanner foi campeão logo antes ali do Rich Franklin, no médio. Mesma categoria, né? Tamo indo no peso médio. O Evan Tanner, ele ganha o título de um jeito meio estranho, na verdade. Aqui eu acho que ele pode entrar no como que ganhou. Porque o que acontece? O Murilo Bustamante era o campeão. Acho ele um bom campeão, aliás, mas enfim, vamos chegar nele. O Murilo Bustamante é o campeão, só que aí ele deixa o UFC e vai pro Pride, e aí o cinturão fica vago. Aí o Evan Tanner luta, ganha o cinturão, só que na primeira defesa de título ele já é nocauteado pelo Rich Franklin. Então, não sei se entra em como que ganhou, mas pode ser como que ganhou. Felizmente aí logo depois tem uma... O Evan Tanner some, assim, tipo, ele some no deserto, é encontrado morto. Uma história muito esquisita. Pesquisem aí depois. Fabrício Verdun. Fabrício Verdun, sou fã também. Nossa, sou fã. Cara, o Fabrício Verdun, ele é o rei do resultado inesperado. Nossa senhora, Fabrício Verdun, cara, a época que o Verdun ali tava, 2014, 2015, é realmente, assim, assustador o que o Verdun fazia naquela época. O cara consegue derrotar um campeão dominante, que era o Velasquez, e derrotar bem, assim, bem mesmo, derrota o Velasquez. Depois de nocautear o Mark Hunt. Então, tipo, nocautear o Mark Hunt é muito difícil. O Mark Hunt, pô, aguenta muita porrada e bate muito. Só que aí vem o contraponto. Assim que ele vai defender o título, que ele consegue ganhar o cinturão interino do Mark Hunt, e aí ele ganha o título linear, finalizando o Caim Velasquez, no México, aliás. Só que aí, primeira defesa de título dele contra o Stipe Miocic, ele tá... Pega a foto dele lutando contra o Caim Velasquez e aí a foto dele na defesa contra o Stipe Miocic. É bizarro, assim. Ele parece outro lutador. Outro lutador tá pesado, tá esquisito, assim. Aí, quando vai lutar com o Miocic, ele luta muito estranho, sai correndo pra frente com a guarda aberta e tal, toma um nocautaço. E depois disso, nunca mais luta pelo cinturão no UFC, fica por isso. Vai ter que entrar aqui... Puta, não tem nenhuma defesa de cinturão, né? Derrotou o Caim Velasquez, mas não tem nenhuma defesa de cinturão aqui. Acho que entra na parte de performances muito boas que não resultaram em reinado longo. Então, tipo um Cody Garbrandt aqui, mas vai ficar no topo aqui. Fabrício Verdun muito bom, mas realmente, infelizmente, eu não consigo construir muito mais do que isso. Se eu reclamei do McGregor, que ele não defendeu o título, não posso ficar defendendo o Fabrício Verdun aqui, né? Forrest Griffin também vai ter uma sequência aqui, aproveitando que eu vou falar do Forrest Griffin agora, vai ter uma sequência aqui de meio pesado que ganha o título, perde o título, ganha o título, perde o título. Que a categoria meio pesado fica uma confusão até chegar o John Jones. Mas o Forrest Griffin, pensando em títulos, ele entra nesse balaio aqui desses campeões meio pesado que ganharam o cinturão e aí perde o cinturão logo depois, não consegue defender o título. Quando ele ganha o cinturão, ele ganha do Rampage numa luta boa, mas não consigo botar ele como bom. Comparando com esses outros caras aqui, não consigo. Vai ficar no ok. Francis Ngannou ganha o título do Miocic, depois de vir nocauteando uma galera aí, finalmente deixam ele lutar contra o Miocic. E o Dana White até conta a história que o Francis Ngannou basicamente ameaça o Dana White, fala que, eu vou nocautear o Miocic, você vai me dar um jato, você vai me pagar sei lá o que e tal. Uma história muito esquisita, mas enfim, Francis Ngannou pega, nocauteia o Miocic, vence o Ciryl Gane na defesa de título e vai embora. E agora tá lutando em outros eventos contra uma galera nada a ver. Pô, ele lutou nesse evento que teve da Gina Carano contra a Ronda Rousey, contra um brasileiro. Mas, enfim, queria ver o Ngannou lutando de novo, né? Queria ver se alguém consegue derrotar ele de verdade, assim. Que não seja em boxe, né? Que ele foi lutar boxe contra o Anthony Joshua, aí apanhou. Enfim, fez uma luta boa contra o Tyson Fury. Mas beleza. Francis Ngannou, bom, é bom.
Não consigo botar ele como ok. O cara é muito bom mesmo. Frank Mir. Frank Mir, pô, também outra história trágica, Frank Mir. Ele derrota o Tim Sylvia, que era um campeão muito bom na época. Ele derrota o Tim Sylvia quebrando o braço do Tim Sylvia, o Herb Dean para a luta. Sim, o Herb Dean. O Herb Dean tá há muito tempo no UFC, tá? Tá dando polêmica com ele agora e tal. Deu polêmica quando ele parou essa luta, mas ele parou correto essa luta, que o Frank Mir quebra o braço do Tim Sylvia. O Tim Sylvia não sente que o braço foi quebrado, continua lutando normal, só o Herb Dean vê que ele quebrou o braço. E aí o Herb Dean para a luta, o Tim Sylvia fica inconformado, aí leva pro hospital o Tim Sylvia, tira a radiografia, tá quebrado em 3 partes o braço dele. E ele tava lutando normal, não tinha sentido nada. E o Frank Mir novo ainda, Frank Mir, pô, finalizando todo mundo, um estilo de jiu-jitsu muito agradável de ver assim no UFC. Só que aí assim que ele ganha, logo depois ele tem um acidente de moto, e aí perde o cinturão, fica um tempão sem lutar, fica se recuperando. E aí só consegue voltar depois, tem que adaptar o estilo de luta, enfim. Ele ganha do Tim Sylvia em 2004, e aí ele volta a ser campeão. Ele volta a ser campeão interino 4 anos depois, nocauteando o Minotauro, tá? Não é pouca coisa nocautear o Minotauro, principalmente naquela época, nossa senhora. Nocauteia o Minotauro e aí beleza, aí perde pro Brock Lesnar, depois de ter ganho do Brock Lesnar uma vez. Não consigo botar o Frank Mir em ok, acho ele bom. Consegui derrotar 2 campeões muito bons. Não consigo deixar ele como ok, acho ele bom. Já esse cara aqui, porra, esse cara aqui é gigante. Isso aqui é Frank Shamrock, pra quem não sabe. Frank Shamrock é lá do início, esse cara foi o primeiro campeão meio pesado do UFC. Primeiro de todos. Em 97, esse cara foi campeão. Ele defende o título 4 vezes. Olha o que o cara faz. O cara pega. Você é um lutador, beleza? Você vai lutar num evento. O maior evento do seu esporte no mundo. Você ganha o título. Você defende 4 vezes. E aí você sai do evento falando que eles não têm competição o suficiente pra você. E você vai embora. Foi isso. Pô, é muito absurdo o que ele fez. Caraca. Bom, mas Frank Shamrock, enfim. Frank Shamrock consegue... Pô, é gigante. Frank Shamrock é gigante, não tem como. Cara, o cara ganha o título batendo em todo mundo, defende 4 vezes, inclusive nocauteia o Tito Ortiz, e aí vai embora, porque fala, pô, não tem competição suficiente pra mim, vou fazer outra coisa. Vou lutar em outro evento. Pô, possível. O cara é gigante. Germaine de Randamie, como ganhou, né? Já mencionamos aqui. Frank Edgar. Pô, Frank Edgar, muito bom. Frank Edgar, muito bom. Muito bom lutador, Frank Edgar. Gigante pra peso leve? Dúvida aqui entre bom e gigante para o Frank Edgar. Que, querendo ou não, o cara derrota o BJ Penn. O que chama a atenção do Frank Edgar é que ele era muito pequeno e mesmo assim ele conseguia lutar contra lutadores muito maiores que ele, porque ainda não tinha peso pena no UFC. A categoria mais baixa era o peso leve. E ele é um cara que, se ele cortasse peso legal, ele podia lutar de galo ou até mosca, assim. Mas ele lutava de peso leve contra uma galera que cortava um peso agressivo. E ele foi campeão. Pô, Frank Edgar, sou muito fã do Frank Edgar. Vai ficar no bom. Pô, ele vai ser o topo do bom aqui. Vai ser o topo. 3 defesas de título também, não tem como. Glover, porra. Glover, se fosse pra ser um pouquinho antes, se não desse o imbróglio jurídico todo lá que deu de deixar ele entrar no país e tal, pô, deixar ele lutar no evento. Pô, o Glover ia ser gigante no meio pesado, mas infelizmente aqui vou ser obrigado a botar o Glover no bom pra manter consistência. Não vou conseguir botar ele acima disso. Tô sendo até um pouquinho saudosista botando aqui o Glover em bom ao invés de ok, porque ele ganha o cinturão do Jan Blachowicz, se torna se eu não me engano, ele se torna o campeão mais velho da história, ou um dos mais velhos, porque o Randy Couture também ganhou o cinturão velho, mas vai ficar no ok. Infelizmente, tem que manter consistência. Aqui não tem segredo, aqui não tem segredo.
Enquanto o Makachev não tiver não acumular o tanto de defesa de título que o Saint-Pierre acumulou, não tem como nem botar pra disputa quem é o maior meio médio da história. Pô, Saint-Pierre, gigantesco. Pô, quem viu, viu. 9 defesas de título. Aí o cara pega, sobe de categoria e bate no Michael Bisping e vira campeão peso médio. Pô, Saint-Pierre é ícone. Pô, não tem jeito aqui. Cerrudo. Cerrudo também, campeão duplo. Derrota o Demetrius. Ele é o homem que destrona finalmente o Demetrius depois de 11 defesas de título. Depois que ele destrona o Demetrius Johnson, ele consegue ganhar do... Ele defende contra o Dillashaw. Uma luta meio esquisita também, mas ele nocauteia o Dillashaw. Ele ganha o cinturão peso galo também. Mantém os dois cinturões meio que concomitantemente assim. Aí ele vaga depois do cinturão peso pena. Nocauteia mesmo o Dominic Cruz. Pô, não, Cerrudo é gigante. Cerrudo é gigante. O cara consegue defender títulos em categorias diferentes, é muito raro, muito raro. Cerrudo tem que entrar aqui como gigante. Tipo, se ele tivesse feito o que ele fez só em uma categoria, então se ele pegasse e derrotasse o Demetrius, tivesse uma defesa de título e ficasse por isso, ele ia pro bom. Mas o cara fez exatamente isso numa outra categoria e nocauteando a galera, nocauteando bons lutadores, assim. Então, vai ficar no gigante, vai ficar aqui no fim do gigante. Holly Holm. Pô, Holly Holm... Como que ganhou é maldade com a Holly Holm. Pô, Holly Holm, ótima lutadora. Ótima lutadora, Holly Holm. Nocautaço na Ronda Rousey, destrona a Ronda Rousey. Infelizmente aí pra ela perde o título logo depois. Topa disputar o título contra a Cyborg pra manter ali a categoria viva de peso pena feminino. Fica muito difícil pra ela e pra qualquer uma, né? Lutar contra a Chris Cyborg. Então disputa depois cinturão de novo contra Amanda Nunes agora no peso galo. Não consigo botar em como que ganhou. Mas, pô, sem defesa nenhuma de título. É uma luta de título que ela ganha, todas as outras ela perde. E ela não era a favorita mesmo, era pra perder e perdeu. Vai ficar no ok aqui. Zero defesa de título. Entra meio que nesse balaio aqui de Fabrício Verdun. Boas lutas de título, mas sem reinado por si só, né? Beleza. Ilia Topuria. Caraca, Ilia Topuria. Pô, complicado, hein? Complicado Ilia Topuria. Ilia Topuria... Estou gravando isso aqui faz 3 semanas agora que o Ilia Topuria perdeu pro Justin Gage na Casa Branca. Vamos lá. Ilia Topuria, ele tem 2 cinturões. Ele ganhou 2 cinturões. Um no peso pena e outro no peso leve. Subiu de categoria, né? Pra ganhar o peso leve. Ele nocauteia o Volkanovski, que era o campeão dominante da categoria. Depois que ele nocauteia o Volkanovski, ele defende contra o Max Holloway, também ótimo campeão da categoria. Sobe, larga o cinturão peso pena, sobe para disputar o cinturão peso leve. Pega o cinturão peso leve, derrota o Charles. A primeira defesa de título dele é postergada, porque tem todo o imbróglio lá com a esposa dele, com a companheira dele e tal. E aí dá um problema jurídico e ele pede um tempo pro UFC. Aí o UFC bota o Justin Gage contra o Pat Pimblett. O Justin Gage derrota aí o Pat Pimblett. E eles lutam agora na Casa Branca e o Ilia Topuria perde. Cara, ele ganha 2 cinturões em 2 categorias. Mas pensando em, vamos lá, números por si só, ele tem uma defesa de título. É meio bizarro pensar isso, né? O Ilia Topuria tem uma defesa de título no total. O negócio do Topuria é, ele tem 3 lutas muito boas contra caras gigantes, assim. Então não consigo botar ele... Pô, o cara ganha título em... Ah, ele vai ficar como o menor dos gigantes? Ele passa do Cerrudo aqui? Acho que ele passa do Cerrudo, vai? Beleza. Não consigo deixar ele... Mesma categoria, pô, do Aljamain Sterling, do Davidson... Todo respeito, né? Mas não consigo deixar ele nesse balaio aqui. Ele tá acima mesmo. Islam Makhachev, mesma coisa. Islam Makhachev, não consigo botar ele como GOAT ainda. Mas, pô, dois cinturões, 2 categorias diferentes.
cara, pô, pega uma categoria difícil, que é o peso leve. Uma categoria bem complicada, cheia de gente. Ele, pô, vira o campeão dessa categoria, defende 4 vezes, larga o cinturão pra tentar o cinturão meio médio, ganha o cinturão meio médio. Pô, aqui é gigante. Aqui não tem muito pra onde fugir, não. Aqui é gigante, acima do Pantoja. Acima do Cormier aqui. A dúvida aqui, vai. Deixar pra dar uma discussão. Volkanovski, 5 defesas de cinturão é muita coisa, né? Mais, né? Que ele ganha de novo o título. Então ele já tá em 6 defesas de cinturão no cartel. Pô, muita coisa. Enfim, bora lá. Israel Adesanya, pô, é gigante. Aqui não tem dúvida. Se o Anderson Silva é o melhor médio da história, pra mim, o Adesanya é o segundo melhor médio da história. Adesanya, pô, estilo de luta bom de ver. 5 defesas de título. Nocauteia o Poatan depois pra recuperar o título. Não, aqui não tem jeito, aqui é gigante. Acima do Makhachev? Não, fica abaixo mesmo, tá bom. Jack Della Maddalena como que ganhou, que a gente sabe até como que ganhou, né, porque pegou o Belal Muhammad. Que sequência esquisita, né? Uma sequência muito estranha. A gente tem o Leon Edwards, que nocauteia um campeão muito dominante. Aí numa luta amarrada ele perde pro Belal Muhammad. E aí vem o Belal Muhammad e quer lutar mais bonito, assim, de um jeito mais agradável contra o Jack Della Maddalena e apanha pra caramba. Aí o Jack Della Maddalena depois é amarrado pelo Makhachev. Enfim, uma sequência estranha aí. Vamos ver se o Makhachev vai conseguir estabelecer um reinado. Que, pô, esse peso realmente também é bem complicado, meio médio. Peso leve e meio médio são muito, muito, muito disputados. Historicamente, isso. Jamal Hill. Jamal Hill, não sabia nem que ele... Pô, ele entra como campeão? Pera aí, deixa eu conferir isso. Acho que ele foi só campeão interino. Não tô considerando campeões interinos aqui, tá, gente? É isso mesmo aqui. Jamal Hill entra como campeão porque o Jiri Prochazka vaga o cinturão, o Blachowicz e o Ankalaev lutam pra ver quem pega esse cinturão vago, aí termina empate, e aí depois o Jamal Hill luta contra o Glover pra ver quem pega esse cinturão que tá vago agora. Que loucura, nossa. Bom, beleza, o Jamal Hill ganha, aí ele rompe o tendão... Putz, é verdade, ele rompe o tendão de Aquiles e não consegue ganhar o título depois. Não é como que ganhou. O Jamal Hill é bom lutador. Aqui entra como ok. Aqui, Jan Blachowicz aqui. Jan Blachowicz pega o cinturão pelo Dominic Reyes. E depois ele defende uma vez contra o Adesanya. É verdade, ele que quebra a sequência do Adesanya. Não pode ficar como... não, aqui é bom. Aqui é bom. Bom. Blachowicz, pô, ganha cinturão meio pesado. A Adesanya tava subindo de peso? Tava, mas, pô, a Adesanya tava numa sequência muito boa de invicto, assim. Então, tá tranquilo. Quem que é aqui? Meu Deus, a foto tá pequena. É o Jan Spolver? É o Jan Spolver, pô. Jan Spolver, primeiro campeão peso leve, tá? Do UFC. Jan Spolver, ele vence o Kao Uno, japonês. Defende contra o Dennis Hallman. Caraca, o Dennis Hallman, meu Deus. E ele derrota o BJ Penn. Essa luta dele contra o BJ Penn, aliás, todo mundo achou que ele ia perder, que o BJ Penn era um fenômeno absurdo. Na época que o BJ Penn tinha cabelo, tá? O BJ Penn com cabelo era absurdo. E aí ele tem uma disputa contratual com o UFC, vai embora. Aí ele volta 5 anos depois, perde pro BJ Penn na final do TUF. E é isso. Então ele ganha o título, ele é o primeiro campeão, defende 2 vezes. Eu não consigo botar ele como um gigante do peso leve. Pô, comparado com os outros caras que estão aqui, tipo, o BJ Penn é acima dele, tá? Pra mim. Então entra aqui como bom. O Frank Edgar também é acima dele. Tá, vai ficar aqui no bom. Jéssica Batistaca. Pô, infelizmente aqui pra Jéssica Batistaca, infelizmente, vai ter que ficar aqui. Pô, acho ela muito boa. Mas eu até agora não sei como que ela ganhou da Namajunas. Aquele nocaute, pô, espetacular. Uma batistaca, né? Ela
A Jéssica Batistaca pega e ganha o título com uma Batistaca. Bizarro isso. Mas enfim, logo depois ela perde pra Wei Li, que era campeã até pouco tempo atrás. Tá, né, não consigo. Pô, eu queria botar a Jéssica aqui, a Jéssica Batistaca, mas, pô, ela vai disputar cinturão depois e tal. Ela é uma lutadora relevante em duas categorias. Vai ficar no bom. Vai ficar no ok, quer dizer. Yuri Prohaska, esse aqui, pô, esse aqui é esquisito, hein? Nossa senhora. Caraca. Nossa, a última luta dele foi agora contra o Uber. Que ele quis ser piedoso, aí tomou um nocaute. Sendo piedoso. Nossa. Bom, enfim, vamos lá. Yuri Prohaska finaliza o Glover pra ganhar o título. Vaga o cinturão logo depois, porque ele tem uma lesão grave. Cara, o Prohaska, ele teve uma sequência boa de lutas agora recente. Então, parece que ele é mais do que é em relação à disputa de título. Mas em relação a título mesmo, ele derrota o Glover numa derrota meio chocante, assim. Aí ele vaga o cinturão por causa da lesão do ombro que ele teve. E nunca mais ele ganha uma disputa de título. Ele é nocauteado pelo Poatan disputando o cinturão linear ali, quando o Jamal Hill se machuca. Depois ele vira uma das defesas também do Alex Poatan tomando um chute alto. E agora, disputando o cinturão, ele toma esse nocaute bizarro do Carlos Uber. Pô. Vai ficar no ok, viu? Vai ficar no ok. Ah, aqui, Johanna é gigante. Johanna Jedrzejczyk. Gigante ou Gold aqui, na verdade, né? Pode ser Gold. Tô viajando? Deixa eu ver. Acho que eu não tô viajando, não. Não tô viajando, não, pô. Johanna disputa com... Johanna, na verdade, ela vai disputar com a Namayunas pra ver quem que é a melhor. Que, pô, ela não consegue ganhar da Namayunas, né? Cara, a Johanna é gigante. Ela vai disputar aqui com a Zhang Weili e com a Rose pra ver quem é a melhor palha da história. Ela, se pá, é a melhor palha da história, viu? Se pá, ela é Gold. Eu colocaria ela acima da Zhang Weili. Pô, as duas são muito perto uma da outra, né? Vai ficar as duas na gigante, as duas em gigante. Deixa eu até pegar aqui já a Zhang Weili. Deixar as duas como gigante pra categoria. Essa categoria não tem uma lutadora que dominou historicamente, assim. Como, por exemplo, sei lá, Amanda no peso galo. Ou Anderson no peso médio. Então fica as duas aqui no gigante. E é isso. Debatam aí quem que é melhor entre as duas. Johnny Hendricks, pô. Johnny Hendricks. Como que ganhou do Saint-Pierre, né? Ah, não ganhou, né? Bom, beleza. Quem pegou, pegou. Cara, Johnny Hendricks vai entrar como ok aqui. Vai entrar como ok. Ganha o título finalmente. Ele, pra quem não pegou a referência, ele luta contra o Saint-Pierre. Ele, na visão de muita gente, ganha do Saint-Pierre. Inclusive, eu preciso rever essa luta, mas eu achei que o Johnny Hendricks ganhou também na época, se não me engano. Depois que ele não derrota, né, o Saint-Pierre, o Saint-Pierre larga o título. Johnny Hendricks ele pega e consegue vencer o Robbie Lawler para levar o título, só que aí na primeira defesa de título também contra o Robbie Lawler, aí ele é nocauteado. Então, ele na prática tem uma vitória, uma disputa de título, e uma quase vitória, contra o Saint-Pierre. Então, pô, pela quase vitória contra o Saint-Pierre eu consigo botar ele no bom aqui? Consigo. Eu botei o Frank Mir no bom, o currículo é similar, então beleza. Consigo botar o Johnny Hendricks acima da Holly Holm? Johnny Hendricks ele teve essa performance do Saint-Pierre, que na prática que ele perdeu, mas muita gente acha que ele ganhou essa luta. Depois ele ganha do Robbie Lawler. Ele tem um período ali de 2 anos muito, muito bons. Só que, pô, ele não consegue converter isso em defender título. Vai ficar como ok. Todo mundo aqui foi campeão. Então, fica aqui como ok. Difícil essa. Pô, outro difícil aqui, hein? John Jones, nossa. Onde será que eu vou botar o John Jones? Meu Deus do céu. Caramba. Esse vai ser complicadíssimo.
Tá, aqui não tem discussão, tá? Maior. Isso aqui, ó. Isso aqui, maior meio pesado da história, tá? Ah, usa droga. Ah, usa bomba. Ah, foi pego, atropelou grávida e saiu correndo, não prestou socorro. Beleza. Maior meio pesado da história. Que não tem muita disputa, não. Quem acompanhou principalmente quando ele ganhou o título, essa época de. É bizarro o que ele fez, bizarro. O cara é o campeão mais jovem da história, derrotando o Shogun. E aí ele emenda uma sequência inacreditável, derrotando. Eu falei que tava meio que em fluxo, a categoria meio pesado. Ele derrota todo mundo que tava nesse bolo. Todo mundo. Ele pega todo mundo, derrota todo mundo e derrota todo mundo bem, assim. Não tem muita disputa aqui. Aqui é John Jones. Zé Aldo também. Zé Aldo aqui, pra mim, tem gente que fala do Volkanovski. Pra mim aqui não tem muita disputa, não. Pra mim aqui é José Aldo. Agora o Volkanovski tá pra pegar ele em defesa de cinturão. O Volkanovski tem 6 agora, que ele venceu o Diego Lopes pela segunda vez. Zé Aldo tem 7 defesas de cinturão contínuas, assim, numa sequência inacreditável. Mais de 6 anos, quase 6 anos, né? Depois ganha cinturão interino, depois que o McGregor larga os títulos, né? Aqui é Gold, não tem jeito. O Volkanovski topo de gigante aqui. Isso aqui, Josh Barnett? Nossa senhora, é verdade, o Josh Barnett foi campeão. O Josh Barnett foi campeão um mó tempo atrás. Ele tá lutando, ele luta há muito tempo, mas ele vai ser campeão lá no início da carreira dele. Ele é campeão do UFC em 2002, quando ele nocauteia o Couture. Só que nessa luta... Como que essa luta ainda não foi trocada pra no contest? Que loucura. Não, aqui, pô... Nossa senhora. Bom, enfim. Josh Barnett como que ganhou? O cara pega, derrota o Randy Couture. A gente sabe como ele ganhou, porque ele testou positivo pra esteroide. Só que a luta não foi revertida. Então, como que ganhou? Usou o bomba. Beleza. Ganha do Randy Couture e vai embora. E é isso. Nunca mais ganha título no UFC. Vai ganhar título em outras empresas, mas pro UFC aqui vai ficar aqui mesmo. Joshua Van estaria aqui pela luta que ele fez contra o Pantoja, que é um acidente bizarro. Mas, pô, essa luta dele contra o Tatsuro Taira, eu fiquei bem surpreso, viu? Positivamente bem surpreso. Vai subir aqui a prateleira. Aqui, Juliana Penha. Juliana Penha, pô, derrota Amanda Nunes, uma das maiores zebras da história. Aí perde a revanche. Depois que perde a revanche, ela luta mais um pouco, volta a lutar pelo título contra a Raquel Pennington. Pô, aqui é bom, ok. É que, pô, a derrota dela, a vitória dela contra a Amanda foi muito icônica. É quase um como que ganhou, mas, pô, ela foi muito bem naquela luta. Vai um bom aqui. Ganha o cinturão de novo e tal. Não consigo recriminar, não. Então, é boa. Cigano também. Cigano é bom. Cigano é bom. Não consigo botar ele como gigante. Ele é gigante no Brasil, com certeza. Tipo, absurdo. Pô, o nocaute dele é do Caim Velasquez. Até hoje é inacreditável que o cara pega. Primeiro evento da história na Fox. Os caras querendo promover o Velasquez o máximo que dava. Direta, que era um card grande e não foi em pay-per-view, foi em TV. E aí os caras querendo promover o Velasquez, vai lá o Cigano e nocautaço no Velasquez. Ele defende o cinturão uma vez contra o Frank Mir e é isso. Aí depois ele luta mais 2 vezes contra o Velasquez e não consegue. Aí apanha legal do Velasquez. Pô, a segunda luta principalmente, nossa senhora, coitado do Cigano. Mas beleza. Cigano aqui, bom. Posso botar? Vai. Vou botar um pouquinho mais pra cima aqui. Acho ele melhor que o Arlovski. Justin Gage. Porra, como que ganhou o Justin Gage, hein? Caraca. Pô, aqui é como que ganhou. Eu acho ele bom, tá? Eu acho ele muito bom. É porque ele tem 2 como que ganhou seguidos, né? Ele ganha do Paddy Pimblett pra pegar o interino agora. E aí ele ganha do Topuria. Pô, esse é um como que ganhou bem também, que, pô, foi muito... Ah, não consigo, vai ficar no ok. Pô, não dá. Cara, pô, no maior card da história do UFC, o cara pega e derrota um campeão dominante, invicto. Pô, não, bizarro.
Justin Gage eu não consigo... É como que ganhou, tá? É como que ganhou, mas tá com muito... Tá com mérito o homem aqui. Kamaru Usman gigante. Que é gigante. Kamaru Usman simplesmente 5 defesas de título. O mesmo número do Matt Hughes, aliás. Pô, Kamaru Usman aqui é gigante da categoria. Aqui não tem muito o que disputar. Ele não é o maior meio médio, óbvio. O maior meio médio está aqui. Mas, enfim. Kamaru Usman gigante, não tem nem muita discussão aqui. Kayla Harrison, pô, Kayla Harrison eu acho ela muito boa, mas ganhou o título agora, foi disputar contra a Amanda. A Amanda ia sair da aposentadoria, só que aí a Kayla tem uma lesão. Vai ficar no ok. Que quando ela entra pra lutar pelo cinturão, não dá pra botar ela como que ganhou. Que eu acho ela muito boa mesmo. Eu acho que ela vai ser uma campeã dominante aí por algum tempo. Kevin Randleman, aqui é parte antiga do UFC, tá? De novo, eu já tinha falado aqui do Bas Rutten, mas logo depois dessa luta que o Bas Rutten ganha, do Kevin Randleman, o Bas Rutten vai embora, e aí o Kevin Randleman é posto pra disputar o título de novo. Aí ele vence e defende uma vez. E aí logo depois perde pro Randy Couture e nunca mais ganha o título. Então, entra como... Ele tem uma defesa, né? Pode ser bom. Aí depois, no Pride, muito bom também. Khabib. Cara, pô, vamos lá. Eu tenho também opiniões polêmicas sobre o Khabib, mas, enfim. Que é gigante. Eu só vou deixar aqui a informação, tá? Que Khabib Nurmagomedov tem 3 defesas de cinturão só, tá? Faça com essa informação o que você quiser. Mas Khabib Nurmagomedov tem 3 defesas de cinturão. Ele ganhou o cinturão vencendo o Al Iaquinta, que, assim, beleza. Defesas de título do Khabib: Conor McGregor, numa das maiores lutas da história, Dustin Poirier, Justin Gage. É isso. Tipo, muito bom, mas não consigo realmente botar ele acima disso aqui, tá? O pessoal que bota ele como GOAT, que bota ele como absurdo, não consigo mesmo. Pra mim é aqui e é isso. Vamos em frente. Khamzat Chimaev, pô, esse aqui todo mundo achou, hein? Todo mundo achou que ia emendar 20 sequências de defesa de título. Ganhou o título, já perdeu. Não é como que ganhou, óbvio. O cara é, pô, um monstro. Mas tá aqui. Por enquanto tá no ok. O cara ganha o cinturão, não defende, perde o cinturão. Não tem como botar ele acima de ok. Beleza? Já Leon Edwards, ele ganha o cinturão, nocautaço no Kamaru Usman, que era um campeão bem dominante. Aí ganha a revanche contra o Kamaru Usman, ganha do Colby Covington numa performance patética do Colby Covington, mas enfim. Cara, é bom. 2 defesas de título, aí perde pro Belal Muhammad, amarrado ali pelo Belal Muhammad. Uma sequência muito boa do Leon Edwards, mas, bom, não consigo botar em ok. Também, obviamente, não consigo botar em gigante. Então tá aqui. Luke Rockhold, o homem que derrotou o Chris Weidman. Vamos lá. Ele derrota o Chris Weidman, depois toma... aliás, falei aqui de uma das maiores... Falando aqui do Justin Gage, que era um dos maiores azarões da história. Primeira defesa de cinturão aqui deste rapaz, do Luke Rockhold. Uma das maiores zebras da história. Que o Michael Bisping pega e nocauteia ele. Num nocaute também, assim... Até ele tava assustado que ele tomou um nocaute. Foi incrível, assim. Mas aí ele toma um nocaute e nunca mais vira campeão da categoria. Então, não consigo botar ele acima disso. Não é nem como que ganhou, porque quando ele luta com o Weidman, era antecipado que ia ser uma luta bem disputada. Mas, pô, a expectativa aqui do Rockhold é que ele ia conseguir também... Mesma coisa com o Chimaev, tá? O Chimaev mais... Mas o Luke Rockhold, a expectativa é que ele ia conseguir defender o título um pouquinho. 2, 3 defesas de título aqui. Mas não, ganhou e tomou um nocaute histórico do Michael Bisping e nunca mais. Lyoto Machida. Pô, Lyoto Machida não consigo botar em gigante. De novo, gigante no Brasil, ele, óbvio. Mas aqui é bom.
que é topo do bom. Acima do Weidman? Abaixo do Weidman, tá? Ele disputa o cinturão algumas vezes, mas a melhor sequência dele, quando ele era, imbatível assim, era no meio pesado. Ele vence o Rashad Evans, e aí na primeira defesa de cinturão tem uma luta muito polêmica com o Shogun, que o pessoal achava que o Shogun tinha ganho. E aí na revanche ele é nocauteado pelo Shogun, disputa o título contra o John Jones e perde, aí desce de categoria, chega a disputar o cinturão do peso médio, contra o Weidman também, só que perde. Enfim, Lyoto Machida é bom, mas não tem como botar ele como gigante nesse contexto aqui. Beleza? Aqui, Mackenzie Dern acabou de ganhar o título, né? Era a favorita, muito boa a luta. Não dá pra ser como que ganhou. Vai ficar aqui no ok. Acabou de ganhar o título, não tem muito o que fazer. Mark Coleman, pra história do MMA, ele é gigante. Agora, pra história do UFC também é gigante. Mark Coleman é meio complicado da gente falar porque, o UFC mudou muito desde então. Mas, vamos lá. No início do UFC, eles tinham os torneios, então o Royce Gracie e tal. Aliás, Royce Gracie não tá aqui, tá, gente? Porque os torneios não estão contando como cinturão mesmo. Então, mas beleza. Dado esse contexto, o Coleman ele ganha um torneio, acredito que é o UFC 11, e aí no UFC 12, no evento seguinte, eles botam ele para disputar junto com o Dan Severn para ver quem ia ser o campeão inaugural do peso pesado. E o Mark Coleman ganha, vence o Dan Severn, só que na primeira defesa de título ele já perde. Então fica meio complicado para ele aqui, mas pela parte histórica de ser o primeiro campeão com cinturão mesmo, tá? Porque a categoria peso pesado também foi a primeira categoria. Vou botar ele aqui no fim do bom aqui. Ele é melhor que o Randall, né? Não, ele é melhor que o Randall, vai. Não tem defesa, mas enfim, vamos lá. Matt Hughes gigante. Aqui gigante. Matt Hughes, de novo. Aqui é a disputa para ver quem é o segundo melhor meio médio da história. Que o melhor meio médio da história está aqui. Estes dois disputam para ser quem é o segundo melhor meio médio da história. Este cara aqui talvez consiga pegar essa parte depois, mas acabou de chegar no meio médio, então vamos lá. Aqui é... Nossa, aqui é o maior como que ganhou da história. Isso aqui sai Ciryl Gane. Aqui é Matt Serra, gente. Aqui, acho que é a maior zebra até hoje da história da UFC. Que o Matt Serra ganha um TUF. Vamos lá. O UFC decide fazer um TUF, um Ultimate Fighter, só com caras que já tinham lutado no UFC, mas que estavam com sequências ruins e tal. Então já eram lutadores do UFC. E quem ganhasse o TUF ia disputar o cinturão. Então, acredito que o Travis Luther ganhou no médio, e aí foi disputar o cinturão contra o Anderson e apanhou. E o Matt Serra ganha do meio médio. Ganha o TUF do meio médio e vai disputar o cinturão contra o St-Pierre, que tinha acabado de ganhar o cinturão. Era a primeira defesa do St-Pierre. E aí, ele derrota o St-Pierre, ele nocauteia o St-Pierre. Ele nem nocauteia o St-Pierre, na verdade. Ele pega e ele bate tanto no St-Pierre que o St-Pierre desiste. O St-Pierre dá 3 tapinhas ali, de tanto que ele tava apanhando. E é tudo muito rápido, assim, é uma loucura essa luta. Bom, como maior zebra da história, podia fazer uma categoria só pro Matt Serra aqui, mas vai ficar aqui no topo do como ganhou. Aí beleza, vamos lá. Aqui... Maurice Smith. Ele que derrota o Coleman. Eu falo que o Coleman não teve defesa de cinturão por causa desse homem aqui. Esse homem derrota o Coleman e ele é o primeiro homem a defender um cinturão da história. Ele derrota o Coleman e aí primeira defesa de cinturão... Tank Abbott, pra quem conhece. Ele é histórico também, Maurice Smith. Vai ficar aqui, na frente do Ngannou. O Ngannou vai aqui pra trás, vai. Beleza. Max Holloway, Max Holloway... ele é gigante pra peso pena, não é? É gigante, não tem jeito. Max Holloway é muito relevante, luta no UFC há muito, muito, muito tempo. O cara conseguiu lutar esse tempo todo no UFC, disputou um monte de luta de título, lutou contra todo mundo já, todo mundo. E o reinado dele foi um bom reinado também.
Ele tem 3 defesas de título, reinado aí de 3 anos, ganha o título nocauteando o Zé Aldo, ganha interino nocauteando o Pettis. Não, é bem relevante aqui. Consigo botar ele como gigante? Pô, acima do Frank Edgar? Difícil, hein? Vai topo do bom aqui, vai. Topo do bom. Que, pô, se eu tô falando que o Volkanovski é gigante e o Zé Aldo é o GOAT, eu não consigo botar o Volkanovski na mesma categoria do Holloway, né? Que aqui a disputa é mais ferrenha, mas beleza. Merab, gosto muito. Merab de Vashvili. Tentou quebrar o cinturão. Tentou quebrar o recorde de mais defesas de título num ano. Gosto muito. Só que não conseguiu, acabou derrotado pelo Petrian numa das maiores performances também do peso galo. Aqui é bom. Merab de Varashvili, muito bom. Michael Bisping. Pô, falando em zebra, pô, como que ganhou o Michael Bisping? Meu Deus do céu. Michael Bisping é como que ganhou do Luke Rockhold, só que logo depois ele defende o título, né? Pô, que loucura que o Bisping conseguiu ganhar essa luta. E ele depois luta bem contra o St-Pierre também. Michael Bisping, pô, não, Michael Bisping é ok, não consigo botar ele na mesma categoria que essa galera. Ele é melhor que o Holly Holm, historicamente? Tem uma defesa de título, né? Ah, fica no bom, vai. Fica no bom. Michael Bisping o pessoal não gosta muito, mas seguindo o critério aqui, pra manter consistência, vai ter que ficar no bom. Misha Tate, também seguindo o critério aqui, vai ficar no ok. Não fica no como que ganhou da Holly Holm, porque ela é vista como uma das melhores da categoria por muito tempo. Só que a categoria tinha a Ronda Rousey e não dava pra ganhar da Ronda Rousey naquela época. Quando alguém ganha da Ronda Rousey, primeira defesa de cinturão da Holly Holm é contra a Misha Tate, ela perde. Então, Misha Tate, não consigo botar ela no como que ganhou. Misha Tate aqui fica no ok. Mesma coisa da Holly Holm. Vou deixar uma do lado da outra, tá? Beleza. Aqui é Gold. Que esse pá é o maior Gold até, né? Bom, enfim, não vou ordenar os Golds. Mas aqui, pô, aqui é Demetri Johnson, gente. Aqui são 11 defesas de título, que é o recorde até hoje. Que não tem muita discussão, tá? Vamos pro próximo. Murilo Bustamante. Pô, Murilo Bustamante, muito icônico. Ele vira campeão do UFC. E aí, na primeira defesa de título dele, ele finaliza o cara 2 vezes na defesa de título. Então é uma luta muito engraçada, que ele pega o Matt Lindland numa chave de braço, se eu não me engano, e o cara bate mais ou menos, assim, ele bate sem bater mesmo. Aí o juiz para, só que aí o cara fala que não bateu, o Murilo fica falando que ele bateu, aí o juiz não sabe o que fazer, é o John McCarthy, o juiz. Bota os dois de pé, bota pra lutar de novo. Aí ele pega e dá uma guilhotina no cara, e o cara bate mesmo. E aí ele segura, até o juiz parar. Não, aqui é bom. Murilo Bustamante também, não consigo botar ele no ok. É muito bom, Murilo Bustamante. Já aqui, que é como que ganhou, que é Nico Montanha. Primeira campeã do peso mosca feminino. E aí, assim que ela ganha o título, ela nunca defende porque ela tem problemas de corte de peso e não consegue mais lutar. E aí é isso. Acabou. Cara, Nico Montanha, se você abrir o Tapology dela pra olhar, acredito que é o Tapology mais bizarro que eu já vi. Caraca, ela tem só luta cancelada. A carreira toda dela é luta cancelada, caraca. E é tudo por lesão, parece. Bom, enfim. Felizmente pra ela, vai ficar aqui. Ela ganha o primeiro... Ela ganha o TUF, que ia determinar quem ia ser a campeã peso palha. Peso mosca, fico falando peso palha, tá errado. Primeiro campeão peso mosca. Aí ela ganha. Não consegue defender o cinturão por esses problemas. Cinturão declarado vago. E aí a Valentina ganha e não larga mais. Ela lutou uma vez contra a Juliana Penha e aí acaba a carreira dela. A carreira dela, ela tem 4 vitórias e 3 derrotas e ela foi campeã do UFC. Bizarro, né? Bom, enfim. Que é Pat Miletich? É Pat Miletich aqui. Pat Miletich, ótimo campeão. Ótimo campeão. Um cara muito importante no
pro MMA lá fora, nos Estados Unidos. Ele ganha o título meio médio do UFC, defende 4 vezes, para depois perder pro Carlos Newton numa gravata de segurança, muito bizarro, mas enfim. E ele funda um time que é um time icônico da época. E ele forma aí vários campeões depois, e é isso, ele é icônico. Posso botar ele como gigante? Pô, 4 defesas de título no meio médio? Que é complicado, né? Eu não consigo botar ele na categoria do Matt Hughes. Vai ficar no bom. Vai ficar no bom. Topo do bom. Porque esse cara aqui é muito importante também. Vai pro lado aqui. Tá. Peter Yan. Pô, Peter Yan é muito bom. Peter Yan é bom, não tem jeito. Peter Yan, pô, se os juízes deixassem, o cartel dele ia ser bem melhor. Pô, o cara nocauteia o Zé Aldo, aí perde pro Aljamain Sterling, ganha o cinturão interino, aí ganha do Sean O'Malley pra ver quem vai disputar o cinturão, só que os juízes dão a luta pro Sean O'Malley. Aí o Sean O'Malley vai e ganha do Aljamain Sterling. Aí o cinturão roda e volta pra mão dele agora que ele derrota o Merab. Não tem defesas de cinturão, Peter Yan, mas ganhou o cinturão 2 vezes. Ganhou o cinturão interino também. Vai ficar no bom. É isso. E tá ótimo. Rafael dos Anjos também. Rafael dos Anjos, uma sequência incrível do Rafael dos Anjos. Que, pô, Rafael dos Anjos... Caraca, não podia ter perdido pro Ed Álvares. Pô, lembrei dessa luta agora, deu tristeza. Caramba. Rafael dos Anjos, pô, ele tava numa sequência muito boa. Ele lutava no UFC há um tempo, mas ele não conseguia achar caminho da vitória e tal. Aí ele engrena, ganha de todo mundo, aí ganha do Anthony Pettis, que, pô, era um campeão que, de novo, o Anthony Pettis a gente achou que ia ficar no trono muito tempo. Ele, depois que ganhou do Anthony Pettis, ele ganha do Cerrone. E, cara, ele tinha tudo pra ganhar do Ed Álvares. Porra, não era pra ter perdido pro Ed Álvares. Pô, se ele ganhasse do Ed Álvares, provavelmente ele ia lutar contra o McGregor. E eu acho que ia ser uma luta muito mais interessante. Mas enfim, vai ficar aqui no bom. Rampage é bom, pô. Rampage não tem como. Rampage é um dos únicos um dos únicos meio pesados daquela época que conseguiu defender o cinturão mesmo. E defesa convincente, assim, que a do Lyoto contra o Shogun não foi muito convincente. Pô, Range Couture é lenda. Caraca, o Range Couture, ele não é GOAT de categoria nenhuma, né? Mas, pô, não tem como. O Range Couture é muito gigante. O Range Couture é gigantesco. O cara ganhou o cinturão cinturão peso pesado 3 vezes, em momentos distintos. Inclusive quando ele já era um veiaco, ele consegue ganhar o cinturão. E aí ele volta e consegue ganhar o cinturão meio pesado 2 vezes também. Não, o Range Couture é muito lenda. Pô, não tem como ele ficar abaixo de gigante. Tá aqui. Depois vai fazer filme dos mercenários. Pô, não tem como, é gigante. Aqui, Raquel Pennington. Boa lutadora, Raquel Pennington. Vai pro bom? Vai pro ok. Raquel Pennington vai pro ok, tá? Vai pro ok, Raquel Pennington. Depois disso... 0 defesas de título. Vai ficar aqui mesmo. Tá ok. Rashad Evans, mesma coisa. Rashad Evans consegue derrotar ali o Forrest Griffin. Aquela sequência que eu falei, né? É uma sequência que logo depois que o Chuck Liddell perde, o Rampage, podia ter dito isso antes, né? O Rampage nocauteia o Chuck Liddell, que era um campeão bem dominante da época. E aí, logo depois disso, ele defende uma vez contra o Dan Henderson, quando o Dan Henderson vem do Pride. Então o Dan Henderson, ele não tá aqui porque, bizarramente, o Dan Henderson nunca foi campeão do UFC. Mas o Dan Henderson, ele era campeão no Pride em 2 categorias. E aí, quando o Pride foi absorvido, digamos assim, ele ganhou o direito de disputar o cinturão meio pesado e o cinturão peso médio. E aí ele perde pro Rampage na defesa de cinturão. Ele perde pro Rampage, o Rampage ganha bem dele, uma boa luta. E aí ele é finalizado também pelo Anderson, e aí fica nisso. Então, o Rashad Evans ganha do Forrest Griffin, que ganhou do Rampage, e aí o Rashad Evans vai ser nocauteado pelo Lyoto, que vai ser nocauteado depois pelo Shogun, e aí vem o John Jones, aí vem a dominância da categoria.
Inclusive, uma das defesas contra o Rashad Evans. Pô, Renan Barão. Renan Barão também. Não consigo botar que o Renan Barão é ok. O Renan Barão é bom. Não consigo, infelizmente, botar ele como gigante. Também um dos casos de quando perdeu ali. Tava vindo de uma sequência muito boa, mas aí quando perdeu, veio uma sequência de derrotas e aí fica difícil. Mas, pô, acho o Renan Barão muito bom. Pô, quem acompanhou o Renan Barão na época, o Renan Barão é, pô, muito legal de ver lutar o Renan Barão. E um dos casos raros, inclusive, nossa, eu nem tinha percebido isso. Um dos casos raros, Renan Barão, de defender o cinturão interino. Então ele ganha o interino do Uriah Faber, e aí ele tem 2 defesas do interino contra o Michael McDonald e o Ed Wineland. Por que ele defende o interino, tá, gente? Nessa época, o campeão era este homem aqui, cadê? Era o Dominick Cruz. Só que o Dominick Cruz teve muito problema de lesão a carreira toda. Então o Dominick Cruz, muito tempo, ele ficou lesionado e não conseguia se recuperar. Então ele fica lesionado, é posto um cinturão interino, e aí o Renan Barão fica esperando para ver se vai conseguir lutar com o Dominick Cruz. Não vem, o Dominick Cruz não consegue se recuperar, vai tendo uma coisa atrás da outra, vai rompendo ligamento, vai tendo um monte de coisa, e aí o Renan Barão vai defendendo o cinturão. Então ele defende 2 vezes e aí ele é promovido a campeão linear quando tiram o título do Dominick Cruz, na prática. E aí depois que ele é promovido a campeão, ele defende uma vez contra o Uriah, e aí é nocauteado pelo Dillashaw também numa performance incrível do Dillashaw. A gente vai falar do Dillashaw daqui a pouco, mas Renan Barão, muito, muito bom. Renan Barão quase gigante, tá? Aqui é Rico Rodrigues? Rico Rodrigues, também essa galerinha aí do início do UFC. Nossa senhora, aqui era complicado, viu? O Rico Rodrigues, ele é um dos caras que derrota, que tira o título do Randy Couture, se eu não me engano. Ele nocauteia o Randy Couture, e aí não consegue defender o cinturão, Tim Sylvia, e acabou, nunca mais volta. Bom, enfim, ganha do Randy Couture. Não é como que ganhou, tá? Porque o Rico Rodrigues era considerado um ótimo lutador na época mesmo. Então, enfim, tá aqui. Tá na base aqui do ok. Rich Franklin, muito bom. Muito bom, Rich Franklin. Rich Franklin pega uma categoria peso médio ali que não tinha grandes lutadores de altíssimo nível. E ele vira campeão, defende 2 vezes e aí dá de frente com o Anderson e acabou, assim. Aí começa o reinado do Anderson. Mas, pô, Rich Franklin, muito bom lutador, lutou com várias lendas, nocauteou Chuck Liddell e tal. Enfim, é bom. Não é ok, é bom. Assim como Robbie Lawler. Robbie Lawler é bom também. Não consigo botar o Robbie Lawler como ok. Vários candidatos de luta do ano o Robbie Lawler tem. Pô, toda a luta do Robbie Lawler, pô, era muito legal de ver. Nossa senhora. 2 defesas de cinturão, então tá bem posto aqui. Robert Whittaker. Robert Whittaker, ele é um dos campeões também do mesmo jeito que eu falei que tem uma sequência ali de instabilidade entre o Chuck Liddell e o John Jones, que não tem um campeão muito dominante. A gente teve isso também no peso médio, quando o Anderson perde. Então, o Anderson perde, o Weidman consegue 3 defesas, e aí depois entra um período de um ganha, logo depois já perde. Aí não consegue defender cinturão, aí entra cinturão interino. Aí o St-Pierre chega, ganha do Bisping, enquanto o Robert Whittaker é interino. E aí assim que o St-Pierre ganha, ele tem que abandonar porque ele tem doença. E aí ele nunca mais luta no UFC. Aí o Whittaker é promovido. Enfim, tem uma confusão gigante, mas o Robert Whittaker ganha o cinturão interino e depois é promovido a campeão linear e perde o cinturão. Aí a unificação do cinturão mesmo é na luta dos dois, na luta entre o Whittaker e o Adesanya. E aí o Adesanya ganha e começa o reinado dele. Então, enfim. O Whittaker é bom lutador. Não consigo botar ele como ok, acho ele um bom lutador. Mas na verdade, posso botar ele até como ok, não consigo botar ele do lado dessa galera.
cara ganha uma luta e aí depois é promovido a campeão linear. É que ele lutou contra muita gente boa, né? Mas tá correto aqui do lado delas. Beleza. Ronda Rousey gigante. Gigante brigando pra Gold. Aqui. A única coisa que impede a Ronda Rousey de ser Gold é a presença da Amanda Nunes. Mas, pô, gente, a Ronda Rousey é basicamente a fundadora do MMA feminino. Antes dela tinha já a Cris Borg e a Gina Carano, carregando aí o esporte como um todo. Mas quando chega a Ronda, pô, vai pra um outro nível, assim. O UFC, antes disso, antes da Ronda, tinha algumas entrevistas que o Dana White falava, quando que vai ter MMA feminino? Ele, pô, nunca. O Dana White falava, nunca vai ter categoria feminina no UFC. E aí a Ronda surge, começa a ganhar de todo mundo, e o Dana White cria a categoria, cria o MMA feminino dentro do UFC, com a Ronda carregando, e a Ronda, pô, defende o título 1 milhão de vezes, uma vitória maior que a outra. Aqui é gigante, aqui a Ronda realmente só não consegue virar GOAT aqui no ranking porque tem a Amanda, e a Amanda muito difícil de tirar. Mas se você estiver discutindo só peso galo feminino, a Ronda disputa legal com a Amanda, tá? A Ronda ganha o título e ela tem 6 defesas de cinturão. O que atrapalha a Ronda é o depois disso. Que assim que ela perde pra Holly Holm e perde pra Amanda, acabou a carreira. Rose Namajunas. Pô, Rose Namajunas é gigante pro peso dela? Dá pra botar ela disputando aqui? Ou é demais botar ela disputando aqui? Não sei se eu tô valorizando muito. Que ela tá no mix, né? O mix é das 3. De uma ganha da outra, e aí essa ganha dessa, e aí a Joanna nunca ganha da Rose. Então fica esse negócio. Mas a Rose das 3 é a que menos conseguiu se estabelecer. Ela tem 2 defesas de cinturão. Só que ela ganhou das 2, né? É muito doido isso. Nessa categoria, o que acontece? Essas duas aqui, explicando rapidamente, essas duas ganham de todo mundo. Beleza? Todo mundo. Essa aqui ganha das duas, sempre. Só que ela perde pra essa aqui, que eu nem sei onde eu botei a Carla Esparza. Carla Esparza tá aqui em algum lugar. Onde eu botei... Aqui, ó. Tá aqui, a Carla Esparza. A Rose sempre perde pra Carla Esparza, que perde pra qualquer uma dessas duas. Só que a Rose ganha dessas duas sempre. Então fica uma disputa aqui. Eu vou deixar a Rose aqui. Essas 3 aqui estão unidas. Eu não consigo separar. Eu vou deixar mais pra cá. Sean O'Malley. Cara, o Sean O'Malley, ele tá estabelecido já na categoria peso galo como acima de ok? Difícil, viu? Sean O'Malley eu vou considerar aqui que o problema do Sean O'Malley é que a única luta que ele tem contra competição de altíssimo nível é o nocaute dele do Aljamain Sterling. A luta dele contra o Peter Yan, os juízes deram pra ele, mas eu não acho que ele ganhou aquela luta. E depois ele ganha também do Marlon Vera, que, enfim, não tá a topo do ranking. E aí assim que ele pega o Merab, ele apanha muito pro Merab. Enfim, vou botar ele aqui no ok, tá bom. Consigo botar ele junto com o Whittaker, beleza, tá bom. Sean Sherk é bom. Sean Sherk é bom, o ruim é que usou bomba, né? Mas, enfim, acontece. Sean Sherk ele ganha o título, depois ele defende um pouquinho, acho que são 2. Uma defesa só. E aí, depois que ele tem essa única defesa, ele perde o título porque usou bomba, né? E vai lutar depois contra o BJ Penn pra ver quem vira o campeão peso leve, e aí o BJ Penn sobressai, e é isso. Mas fica aqui no bom. Sean Strickland, pô, esse aqui, loucura a carreira dele, hein? Nossa senhora. Aqui é bom, não tem jeito. Vou botar aqui, Sean Strickland. Pô, o cara ganha cinturão 2 vezes. Essa vitória agora contra o Shimaev também, loucura. O cara consegue tirar o título do Adesanya, consegue tirar o título do Shimaev. E é isso, essa é a carreira do cara, que loucura, né? Bom, tá aqui.
Shogun. Shogun, pô. Shogun pegando carreira toda dele, ele é gigante. Mas no UFC em si, ele, ele consegue ganhar o título do Lyoto depois de perder uma luta que muita gente acha que ele ganhou. Só que aí ele bate de frente com o John Jones, né? E aí acabou. Vai ficar no final aqui do bom. Beleza. Miocic é gigante. Stipe Miocic aqui é gigante. Aqui é a disputa, na verdade, pra ver quem pode ser considerado o maior peso pesado da história. Que aqui... Pô, é verdade, né? Eu não botei um GOAT do peso pesado. Loucura, né? Não botei o GOAT do peso pesado. Cara, quem seria o GOAT do peso pesado? Pô, é o Cormier? O Cormier, ele luta muito pouco no peso pesado. Ele ganha e ele tem uma defesa de título só. Não consigo botar o Cormier como o melhor peso pesado da história. Seria o... Acho que seria o Couture mesmo. Bom, beleza. Por mim, Couture, maior peso pesado da história, tô bem ok com isso. Não me incomoda. E é isso. Stipe Miocic briga aqui com ele. Stipe Miocic, ele tem mais sequências de defesa, né? Ele tem 3 defesas seguidas. Que é a maior sequência da história do peso pesado. São 3 defesas. Loucura, né? Mas essa é a maior sequência, é a do Miocic. Só que o Couture ganhou o cinturão 3 vezes em 3 momentos diferentes. Conseguiu defender algumas vezes também. Aqui é Couture, beleza. Inclusive, aqui, de quem que ele ganhou. Tim Silva é muito bom lutador. Sempre ali no mix de título do peso pesado. Vai ficar aqui. Tito Ortiz, pô. Cara, Tito Ortiz é gigante. O pessoal meio que caga no Tito Ortiz assim. Mas, cara, o Tito Ortiz é muito gigante pro UFC. Muito gigante. Ele tem treta com o UFC. O Dana White não gosta dele. Fala que ele é burro e tal. Mas, cara, pegando cartel, pegando carreira e tal, o Tito Ortiz é muito gigante. Já lutou com todo mundo de meio pesado. Foi campeão meio pesado. O primeiro campeão meio pesado carismático, digamos assim. Teve o Frank Shamrock, mas o Frank Shamrock, né, ganha depois... larga a categoria porque fala que não tem competição. E o Tito Ortiz, eu acho que até hoje ele tem o recorde... O recorde não, né? Ele tem o segundo lugar, acho, em mais defesas de título do meio pesado. Ele tem mais que o Chuck Liddell, é isso mesmo. Ele tem 5 defesas de título. Chuck Liddell tem 4, Frank Shamrock tem 4, e aí beleza, aí John Jones, né? John Jones tem 8. 11. Nossa senhora, tá, beleza. Enfim, não vou fazer essa comparação, mas Tito Ortiz é gigante e é isso. TJ Dillashaw, muito bom. Não consigo botar ele como gigante pra galo, mas também, pô, ele não é ok, ele é melhor que ok. Ele é muito bom. Dillashaw que tira o título do Barão e depois defende 2 vezes, derrotando o Barão de novo. Aí perde pro Dominic Cruz, ganha do Cody Garbrandt, aí ganha do Cody Garbrandt de novo, aí perde pro Cerrudo e nunca mais ganha o título. Cara, ele é quase um gigante pra essa categoria, na verdade. Quem que eu tô considerando o maior peso galo da história? Nem entrei nisso aqui, né? Pô, seria o Dominic Cruz mesmo? Seria o Cerrudo? O Cerrudo não é o maior galo da história. Na verdade, a disputa aqui do maior peso galo da história, do UFC, fica entre... Pra mim, fica entre... Aqui é entre TJ... Fica entre TJ Dillashaw e Dominic Cruz. E pô, é páreo duro os dois. Então, quem que eu consideraria aqui? Entre TJ Dillashaw... Entre Dillashaw e Cruz... Quem que eu consideraria o maior peso galo da história? Acho que o Cruz. Cruz, ele é a base aqui dos Golds, porque realmente eu tô botando ele aqui pra disputar quem seria o maior, mas enfim. Tom Aspinall, bom lutador. Tomara que volte, né? Pô, complicadíssima aí a situação do Tom Aspinall, mas pô, acho ele muito bom. Acho ele um ótimo lutador. Pena aí da luta do Cyril Gane. Loucura, né? Que esse cara aqui tem um cinturão. Sendo que ele acertou uma dedada nesse aqui. E esse aqui não consegue lutar. E, enfim, é bom. O Aspinall, infelizmente pra carreira dele, o John Jones não quis lutar com ele. E fez certo, tá? O John Jones não tem por que tentar lutar com ele, arriscar perder
essa mística, essa aura toda aí em volta dele, lutando contra um lutador muito mais novo que tá no ápice. Não tem porquê. Já tem 2 defesas de título, o Aspinall. Desculpe. Tem apenas uma porque a última a última ele tomou uma dedada no olho e teve um problema seríssimo. Então, enfim. Fica aqui no mix. Tyron Woodley, bom lutador. Bom lutador, bom campeão. Muito bom, aliás, viu? Muito bom, aliás, Tyron Woodley. Tyron Woodley, ele pega ali uma parte meio morta entre o Saint-Pierre e o Camaro da categoria. E, pô, ele emenda 4 defesas de título. Difícil fazer isso, tá? Bem difícil. Vocês estão vendo todo mundo que eu avaliei aqui. 4 defesas de título é bem raro, tá? Valentino aqui, acabou. Que não tem jeito. Maior peso palha da história, deve ser. Sem muita disputa. E, cara, Vitor Belfort. Infelizmente pro Vitor Belfort é aqui. O Vitor Belfort disputou o cinturão algumas vezes. Ele perde pro Cruz Weidman. Perde pro Couture na primeira defesa de título dele. E perde pro Couture lá atrás, quando ele ainda era aquele moleque fenômeno que batia em todo mundo, nocauteava o Vanderlei em 40 segundos e tal. Mas aí o título dele mesmo, o título que o Vitor ganha, é numa luta muito bizarra, que, pô, é uma história toda trágica, que a irmã dele tinha acabado de ser sequestrada, tanto que a foto principal dele lá com aquela camisa Volta Priscila é dessa luta. E ele ganha do Randy Couture porque na hora que ele vai dar um soco e o Randy Couture desvia, uma parte da luva do Vitor corta o olho do Randy Couture e a luta acaba. Só que não é um golpe legal, é um golpe legal isso. Então é nocaute. E aí o Vitor ganha. Tanto foi bizarra essa luta que na luta seguinte eles botam o Randy Couture pra fazer uma revanche imediata, obviamente. E aí o Randy Couture massacra, assim, o Vitor Belfort. Todas as vezes que o Vitor Belfort teve que lutar com o Randy Couture, foram 3, né? A primeira foi um massacre, assim, que ninguém esperava. O Vitor acabou cansando, o Randy bateu nele até o juiz parar. A segunda luta foi essa, que a luva cortou o olho do Randy e acabou muito rápido, acho que foi 1 minuto, 2. E aí a terceira luta, que é a revanche imediata, o Randy Couture bate muito nele. Tem uma cena icônica que uma hora o câmera tá pertinho assim, enquanto o Randy Couture tá fazendo ground and pound, que acaba voando sangue na câmera. Então, pô, a cena é horrível, assim. Bem chocante. Mas acaba assim. E aí nunca mais o Vitor consegue vencer um título. Ele disputa o título mais 2 vezes. Uma vez contra o Anderson, que ele toma aquele chute icônico também. E a outra vez ele disputa o John Jones, naquela luta que ele quase quebra o braço do John Jones. Que ele entra numa chave de braço muito funda, assim, numa luta que, pô, acho que ele era azarão 7 ou 8-1, assim, muita coisa. Ele entra numa chave de braço muito funda no John Jones, o John Jones quase quebra o braço mesmo, e aí ele consegue sair e ele acaba depois finalizando o Vitor. O momento que o Vitor chega mais perto de ganhar novamente um cinturão é exatamente aí contra o John Jones, o que é meio surpreendente, porque aquela luta ele entrou de última hora, tentando salvar ali o card, tanto que ele lutou no meio pesado, né, que não é o peso dele, e termina que o Vitor não ganha mais nenhum título. Então ele realmente só ganha esse e ele tá aqui por isso. E é isso, vai acabar ficando nessa categoria mesmo, Vitor. Acabamos? Acabamos. Meu Deus. Nem acredito. Cara, se você ficou até o final, pô, muito obrigado aí. Deixa nos comentários se você acha que eu errei muito feio aqui com alguém. Diz a sua opinião. Me dê sugestões de próximo vídeo. Eu tô querendo fazer mais uns vídeos grandes assim que nem esse. Aí eu precisava de outras coisas para ranquear. Então pode deixar as sugestões aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!